Olá, colegas, tudo bem? Dando continuidade àquilo que a gente prometeu de analisar as propostas dos candidatos que estão no segundo turno da corrida presidencial, hoje nós falaremos sobre as propostas do candidato Fernando Haddad, do PT. O Haddad ele tem uma proposta que foi registrada lá no Tribunal Superior Eleitoral e é muito importante que a gente reforce essa informação aqui para o nosso espectador, de que nós iremos analisar aquelas propostas que foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral, além de algumas entrevistas que foram dadas pelos candidatos ao longo da corrida presidencial. Então, faremos uma análise do aspecto jurídico, aquilo que a gente entende que juridicamente é viável de se obter, seja por condição própria, uma vontade própria do presidente, do eventual presidente, seja com a participação aí do Congresso Nacional, ou mesmo aquelas situações que são inviáveis de serem realizadas. O Fernando Haddad, então, registrou as suas propostas lá no Tribunal Superior Eleitoral. São propostas que têm um viés totalmente diferente das propostas de Bolsonaro. Eu acho que nunca antes na história do país nós tivemos uma polarização tão grande de propostas. Enquanto a proposta do Jair Bolsonaro é uma proposta nitidamente liberal, com a diminuição da participação do Estado em diversas áreas, já a de Fernando Haddad não, é uma proposta nitidamente socialista, uma proposta até estranhamente radical para o que o PT apresentou de propostas nas corridas eleitorais anteriores. Mas são propostas que demonstram bastante claramente o perfil do PT nessas eleições. Então, vamos partir para a análise então, das propostas do Fernando Haddad, com essa advertência de que nós iremos analisar aquilo que foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Porque o candidato, inclusive, recentemente disse que tem também, conversando com os seus líderes, conversando com outros partidos, tem aí a abertura de possibilitar mudanças de alguns pontos dessa proposta, e eu irei abordar ao longo dessa análise, ok? Então, o plano de Haddad para a presidência começa com a definição de um plano de emergência. Segundo o PT, no seu programa de governo, nas suas propostas, um problema grave do Brasil nesse momento é a empregabilidade, é a quantidade de desempregados que nós temos hoje em dia. Então ele inicia as suas propostas dizendo que deve haver um plano de emergência para deter a crise por que passa o país. E ele chamou esse plano de emergência de programa Meu Emprego Novo, né? Para conseguir essa empregabilidade, diferentemente do que o Jair Bolsonaro fez nas suas propostas, que é de investir no afastamento do Estado, na produtividade, né, para permitir que o Brasil cresça produtivamente com a participação, portanto, da iniciativa privada. O plano de Haddad ele demonstra a necessidade de intervenção do Estado na economia, uma intervenção direta, inclusive com a utilização de recursos públicos para valorizar essa empregabilidade. E ele começa ressaltando a valorização do salário mínimo. Então, o salário mínimo na proposta do Fernando Haddad deve passar por um processo de valorização. Ele fala algo acerca dos indexadores que serão utilizados para essa valorização do salário mínimo, mas não chega a mencionar o impacto que esse aumento do salário mínimo vai ter, principalmente nas contas da Previdência Social, uma vez que 70% dos benefícios previdenciários são benefícios de um salário mínimo. Isso foi algo que foi bastante discutido durante o governo do PT, mas que foi ignorado nesse momento das propostas do PT. Um outro aspecto que, segundo a liderança do PT, é um aspecto positivo para a empregabilidade, é a retomada de obras que estão paralisadas. Nós temos centenas de obras paralisadas no país e a retomada dessas obras, segundo o PT, traria empregabilidade. É um raciocínio interessante, que é possível de se fazer, inclusive sem a participação do Congresso Nacional nesse processo, apenas com investimentos e recursos públicos. O problema é realmente que isso atingiria especificamente um setor, que é o setor de construção civil, que vem passando por uma crise realmente muito grande. Então, a valorização do salário mínimo, retomada de obras estruturais para o governo brasileiro, para o Estado brasileiro,
O estímulo ao crédito e a retomada do consumo é importante isso, é bastante claro na proposta do PT a necessidade de estabelecer esse círculo que ele chama de círculo virtuoso. O que seria o círculo virtuoso? O círculo virtuoso, segundo a proposta do PT, é a injeção de crédito barato na economia, crédito esse proporcionado pelo Estado, né? São recursos públicos que são injetados na economia para que as pessoas tenham acesso a esse crédito e possam consumir. Aumentando o consumo, aumentaria proporcionalmente a produção. Então, essa produção maior possibilitaria maior arrecadação, a maior arrecadação mais injeção de recursos públicos na economia e, consequentemente, mais crédito barato, maior consumo. Isso é o que o PT chama de círculo virtuoso. É uma prática realmente dos governos petistas, né, de possibilitar esse acesso barato ao crédito, mas é uma prática que causou nos últimos anos o endividamento da população. Segundo as propostas do PT, isso estaria sanado por algumas medidas de controle de gastos. A quarta proposta desse programa Meu Emprego Novo é de diversificar as matrizes energéticas, né? Chega-se a falar da necessidade aí de nós termos novas fontes de energia elétrica. É algo que realmente aconteceu durante o governo PT, um investimento nessa parte de eletricidade, né? A eletrificação rural principalmente. Nós pecamos na questão da distribuição, né? A distribuição da energia é algo que ainda é um problema do país. A proposta do PT não menciona isso, mas fala da necessidade de termos novas matrizes energéticas, ampliando também o empreendedorismo e o crédito cooperado. Novamente, a injeção de recursos públicos na economia para estímulo do empreendedorismo e o crédito cooperado. Além disso, a proposta do PT coloca como meta aí um programa, a garantia de recursos de transferência de renda, né? Como já é feito no Bolsa Família, acredita-se que essa transferência de renda, esses programas de renda mínima, possibilitariam aí o aumento da empregabilidade. Então, todas essas medidas, segundo a proposta do Fernando Haddad, para já, é imediato, né? São programas emergenciais para garantir a empregabilidade, para garantir o maior número de empregos à população. Todas essas propostas, elas não necessitam, portanto, da participação do Congresso Nacional, são medidas de política pública. Fala-se ainda do investimento na Petrobras, o aumento do investimento no programa Minha Casa Minha Vida, e, curiosamente, também se fala, dentro desse programa emergencial, de um programa de dívida zero, muito similar àquilo que o Ciro Gomes defendeu também nas suas propostas, né, de tirar as pessoas dos cadastros negativos de crédito. Então, esse é o plano emergencial do PT. Passando especificamente para a questão das finanças, o governo petista ataca muito frontalmente, a proposta petista ataca muito frontalmente a emenda do teto de gastos. Obviamente, se toda a construção da proposta do PT foi em cima da necessidade de mais crédito público para a população, obviamente que o estabelecimento de um teto de gastos para a utilização desses recursos públicos não se coadunaria com os princípios defendidos pelo governo petista. Então, defende-se aí a revogação do teto de gastos. Para revogar esse teto de gastos, a revogação é feita por emenda constitucional, portanto, nesse caso da revogação da emenda do teto, vai haver necessidade aí da participação do Congresso Nacional. O Congresso, que a gente viu, foi muito renovado após as eleições do primeiro turno, né? Então vai precisar o eventual governo petista articular com o Congresso Nacional a revogação da emenda do teto de gasto. Também se propõe a revogação da reforma trabalhista, né? Fala-se que a reforma trabalhista, ao contrário de cumprir o que prometeu, de gerar mais empregos, não vem alcançando esse êxito. Então,
como há necessidade aí de preservação, de proteção dos direitos dos trabalhadores, haveria também essa necessidade de revogação da reforma trabalhista. Um tema bastante espinhoso e que realmente vai ter alguma resistência por parte do Congresso Nacional, principalmente daquela ala mais liberal, né? A ala que concordou com a reforma trabalhista, com a necessidade da reforma trabalhista. Também o governo petista propõe revogar os contratos de exploração da bacia do pré-sal. Segundo o PT, isso foi vender o patrimônio nacional para o estrangeiro, principalmente, e por conta disso haveria necessidade de capitalização dos recursos do orçamento nacional com o resultado da exploração dessas bacias do pré-sal. Portanto, propõe também a revogação dos contratos de exploração das bacias do pré-sal. Perceba que até agora o governo petista quer reconstruir, né? A proposta do PT é reconstruir um estado de coisas que existia na época, principalmente do governo Lula. Se ressalta muito a necessidade de restabelecimento das condições estruturais, principalmente da economia da época do governo Lula. Então, por isso, a necessidade de revogação de todas essas medidas que surgiram após, principalmente, o fim do governo Dilma Rousseff. O PT também propõe uma reforma tributária. Essa reforma tributária é meio que comum à necessidade de simplificação dos tributos no país. Nós temos uma legislação muito complexa acerca de tributos. Então, se existe um ponto de identidade, é a necessidade de estabelecimento de uma reforma tributária que seja progressiva, simplificada, eficiente. E o PT ainda coloca um acréscimo, uma característica a mais dessa reforma tributária, que é a chamada transição ecológica. É um conceito bastante interessante colocado nas propostas do PT e que haveria necessidade de que a carga tributária no Brasil observasse a necessidade que nós temos de construção de uma infraestrutura verde, de um investimento em produção de energia verde, de energia limpa, de uma infraestrutura que fosse capaz de deixar o meio ambiente das cidades mais agradável, né? Então, muito provavelmente a progressividade dos tributos estaria atrelada também à adoção de uma política de energia limpa e de bem-estar do meio ambiente em um eventual governo petista. Então é uma teoria bastante interessante, que envolve saneamento básico, envolve obras de infraestrutura, mas também envolve aí a questão tributária. A progressividade tributária vai ser impactada aí quando houver setores da economia que estejam envolvidas com a utilização de energia limpa e práticas de preservação do meio ambiente. Também o governo petista propõe a isenção do imposto de renda, dentro ainda da reforma tributária, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Também é um ponto de convergência aí entre os dois candidatos, né? Também o Jair Bolsonaro propõe aí a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. É importante ressaltar que essa proposta foi uma proposta existente nos últimos anos dos governos, né? Os candidatos a presidente, todos, inclusive os que ganharam, prometiam uma atualização da tabela do imposto de renda, e segundo algumas entidades de pesquisa, vem perdendo em relação à inflação. Então, não é novidade ter isso nas propostas dos candidatos. Novidade será se eles conseguirem colocar efetivamente em prática, e aí precisam também da conjugação de esforços do Congresso Nacional, que aparentemente será sim favorável a isso, uma vez que as maiores bancadas, tanto do PT quanto do PSL, de Jair Bolsonaro, elas convergem no mesmo sentido e no mesmo interesse. Propõe também o governo petista um aumento da alíquota para quem ganha mais. Diferentemente da proposta de Jair Bolsonaro, que é uma proposta de redução da carga tributária, o governo petista diz que há necessidade aí de criação de mais tributos para as populações mais ricas, mais abastadas. Ele chega a mencionar na sua proposta o termo super ricos, mas não
define o que seria considerado super ricos, qual a renda que caracterizaria a condição de um super rico, né? Outra medida é a criação, criação e implantação gradual do imposto de valor agregado. Um imposto de valor agregado que, segundo eles, poderia, de alguma forma, promover a criação de um fundo, principalmente esse imposto de valor agregado ligado às exportações. E nessas exportações seria criado um fundo de proteção, um fundo de segurança para o exportador, né? Então, apesar de ser um imposto novo, um imposto que provavelmente vai agregar valor, até como o próprio nome diz, agregar valor ao produto de exportação do Brasil, isso permitiria aí estar menos sujeitos à variação cambial, principalmente, né? Então, o exportador teria um fundo de estabilização cambiária a qual seria destinado esse imposto de valor agregado. Também é uma proposta do PT a tributação sobre lucros e dividendos. Nós somos um país que não tributamos lucros e dividendos. Lucros e dividendos é aquele resultado da empresa após o cumprimento de suas obrigações, após a sua arrecadação enquanto empresa. O que é distribuído para os sócios é isento de imposto de renda. Porém, o governo petista, pretenso governo petista, pretende então fazer incidir o imposto de renda sobre lucros e dividendos, aquele resultado patrimonial da empresa que é distribuído ao final do exercício para os sócios da empresa. Também pretende reformular e transformar o imposto territorial rural. O imposto territorial rural ele teria a função de impedir a especulação de terras no campo, né? Então, permitir que você adquira patrimônio apenas para especular e, principalmente, também impedir aí que haja aquisição de terras por estrangeiros, né? Então, o imposto territorial rural teria uma função aí de impedir a especulação no campo, né? A aquisição de terras improdutivas, né? Uma das medidas de combate aí à especulação no âmbito rural. Seguindo as propostas do candidato Fernando Haddad, ele fala também numa reforma bancária. A reforma bancária, a primeira proposta acerca da reforma bancária é diminuir o spread bancário. Isso é muito complicado de se fazer porque o cálculo do spread leva em consideração o risco da utilização daquele crédito, da disponibilização daquele crédito pelo banco. O banco disponibiliza um valor para a população, um valor para as empresas e tem um risco desse valor não ser convertido aí, em ganho para os bancos. Então, ao se pretender diminuir o spread bancário, na verdade está dizendo que vai diminuir o risco que os bancos têm de perder esse dinheiro para alguém que seja inadimplente, principalmente por isso. Obviamente que o spread envolve aí também taxação, tributos. O governo petista promete nessa seara criar uma forma de estímulo a bancos que concedem crédito mais baratos e créditos a longo prazo, para permitir que a população tenha acesso a um crédito mais barato e também possa honrar suas dívidas a longo prazo. Mas isso não significa necessariamente diminuição do spread bancário. Uma conjuntura jurídica, principalmente, que permita ao banco ir atrás do patrimônio do inadimplente, principalmente, é importante nessa fixação do spread bancário. E o aumento da concorrência. Em nenhum momento a proposta do PT fala como ocorreria essa diminuição do spread ou se aconteceria uma maior concorrência no sistema bancário. A gente sabe que com a concorrência no sistema bancário haveria sim a possibilidade de redução dos juros finais. Não necessariamente do spread bancário, mas sim dos juros para o consumidor. Porém, isso não é colocado na proposta do PT, ele apenas coloca a necessidade de maior participação dos bancos públicos, né? O BNDES, os bancos de fomento em geral teriam que participar mais da concessão de créditos à população. Então, é o primeiro aspecto aí da reforma bancária.
Seguindo mais adiante, ele propõe uma reforma política, né? A reforma política com a participação popular. Nesse aspecto da reforma política, a gente tem que reconhecer que o governo petista ele procura ser bastante democrático, permitir o acesso da população às informações sobre os partidos, ao financiamento público, que eles defendem o financiamento público da campanha, mas tudo controlado por entidade da sociedade civil organizada e mesmo pela própria população. Então, se é algo que pode ser colocado em prática acerca de reforma política, é essa maior transparência e a defesa aí por um financiamento público do sistema político, porque, segundo eles, isso diminuiria a hipótese de corrupção, né? Uma vez que o financiamento seria integralmente público, não haveria recursos privados destinados para campanhas, isso diminuiria a corrupção. Mas também para aí as propostas da reforma política do PT, né? Não menciona a questão dos partidos, não menciona a quantidade de partidos que a gente tem, a quantidade de ideologias que a gente tem, ele apenas coloca a necessidade aí de participação popular nesse processo. Um sistema de propostas bastante interessante do Fernando Haddad é acerca da reforma do Estado. O PT, como eu disse, pensa diametralmente oposto ao candidato Jair Bolsonaro ao conceber o Estado. Enquanto Jair Bolsonaro fala em privatizações, necessidade de menos participação do Estado em áreas que ele considera pouco produtivas, o governo petista, a proposta do PT é a de maior participação do Estado. Então, a primeira coisa que ele defende acerca da reforma do Estado é a desprivatização, ou seja, fazer com que aquilo que foi privatizado seja estatizado, a estatização, né, dessas empresas. Ele não chega a mencionar que vai, por exemplo, estatizar uma empresa de telefonia, mas ele diz que muito do que está sendo feito pelo governo Temer é entregar o patrimônio nacional, claramente fazendo uma referência às bacias do pré-sal e, muito provavelmente, a essa negociação aí da Embraer com a Boeing, né? Ele não deixa isso claro, mas fica nas entrelinhas, que vai então promover a desprivatização. Também acerca da reforma do Estado, ele diz que vai combater privilégios. Nesse momento, a proposta do PT mostra que tem um inimigo muito claro, né? Que é o Judiciário, o Ministério Público e a imprensa. Na reforma do Estado, ele se preocupa em espinhar, em trazer algo de combate aí ao que foi feito, principalmente com o presidente Lula, pelo Judiciário e pelo Ministério Público. Então, quando ele fala em combater privilégios, ele menciona muito claramente os privilégios do Judiciário e do Ministério Público, né? Como o auxílio moradia, o sistema judiciário que prevê as delações premiadas, né? Ele vai rever essa questão das delações premiadas, a formação da prova dentro do processo. Claramente um sinal de que irá aí trazer algo negativo aí para o Judiciário e para o Ministério Público. Não menciona a questão dos privilégios do Executivo, dos deputados e senadores, né? Fica realmente apenas nas estruturas do Poder Judiciário e do Ministério Público. Também há, nessa reforma do Estado, uma proposta, no mínimo, estranha, né? A de criação de favorecer o ingresso e a ascensão nas carreiras do sistema de justiça a todos os segmentos da população. É como se fosse um sistema de cotas amplo para que em todos os níveis de justiça tenham cotas de participação de segmento da população que, segundo eles, foram marginalizados ao longo do ano, ao longo da história. Então, o que o PT parece propor é que no ingresso no cargo de juiz, na escolha de desembargadores, de ministros, haja a obrigatoriedade de observação da constituição desses órgãos com pessoas que vieram de segmentos da população que foram marginalizados ao longo da história. Então é
É algo que vai mudar completamente a estrutura de formação desses tribunais, em especial os tribunais superiores, que além de prever essa hipótese de uma formação levando em consideração segmentos da população marginalizada, também coloca aí a necessidade de estabelecimento de um mandato, né? Os cargos para o Supremo Tribunal Federal, os cargos para o Superior Tribunal de Justiça não seriam mais permanentes, e sim por mandato. Não, a proposta não diz o que ocorrerá, por exemplo, com os atuais ministros do STJ e do STF, que já têm os seus cargos vitalícios, né? Talvez fosse algo paulatino para se alcançar aí uma estrutura de mandato. Não é uma estrutura estranha na história do mundo, né? Nós temos países aí que adotaram mandatos para os seus tribunais superiores, mas é algo totalmente novo aqui no nosso sistema brasileiro. Vai precisar de alteração da Constituição, e alterando a Constituição vai precisar, portanto, dessa proposta ser aprovada por 3/5 dos membros de cada casa legislativa, da Câmara e do Senado, em 2 votações ou em 2 sessões cada uma, né? Então, é algo bastante difícil de se modificar. A proposta também prevê um maior controle do judiciário. Como eu disse, aparenta mesmo que a proposta do PT tem como inimigos o judiciário e o Ministério Público. Ele diz que a formação do CNJ e a formação do Conselho Nacional do Ministério Público tem que ter maior participação popular. Então ele propõe que pessoas de fora da carreira jurídica participem desses órgãos de controle, não apenas aqueles que formam a carreira jurídica, como é a atual composição do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público. Também garantir esse controle social nos tribunais de contas. Existe um ranço aí em relação ao Tribunal de Contas da União pelo PT, e aí o PT vem com essa também de promover um maior controle social do que é feito pelos tribunais de contas. Fala-se também de democratização dos órgãos diretivos do Poder Judiciário e do Poder e do Ministério Público. A escolha dos desembargadores e ministros com participação da sociedade civil organizada. Então, apesar de ser instituído o mandato para esses cargos, o PT propõe que a escolha seja feita não pelo presidente da República, mas pela sociedade civil organizada. Quem seria essa sociedade civil organizada, ele não fala. E, por último, rever as leis da delação premiada e dos acordos de leniência, que, segundo eles, favorecem as empresas, mas prejudicam os trabalhadores, né? Também se fala da revogação da lei antiterrorismo. Isso é importante porque o PT tem uma preocupação muito da criminalização dos movimentos sociais. Ele diz, olha, eu não posso confundir um movimento social com uma prática de terrorismo. E essa é uma proposta que vai, obviamente, favorecer muito os movimentos sem terra, principalmente, né, que invadem, que ocupam terrenos, ocupam propriedades rurais, e, eventualmente, pode ser enquadrado isso como um ato de terrorismo. Então, se pretende aí uma revogação desse entendimento da lei antiterrorismo. A proposta também diz que vai fazer uma reforma da imprensa, né? Seria não um controle total, não se trata de uma censura da imprensa, mas ele diz que a imprensa ela tem que ser democrática, ela tem que ser diversificada, né? Para isso ele propõe um novo marco regulatório da comunicação social. Percebam como a proposta ela é bastante diferente da proposta do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro ele vê a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa como algo mais ou menos absoluto. Já apesar de admitir a liberdade de expressão, o PT diz que tem que haver necessidade aí de um marco regulatório para evitar principalmente que grupos políticos tomem conta, ou com ideologias políticas, tomem conta de uma grande quantidade de meios de comunicação, né? Então a propriedade dos meios de comunicação por políticos vai ser impedida, por famílias que têm diversos meios de comunicação nas suas mãos, isso vai ser limitado no eventual governo petista, promovendo-se a diversidade e o pluralismo, ou seja, o investimento público vai, portanto, para as rádios comunitárias, as TVs comunitárias, de maneira a abarcar um maior número de segmentos da população
o maior número de interesses da população. Então, é uma proposta que visa aí essa democratização da imprensa no país. Além disso, a proposta do PT, e é muito polêmico isso, na proposta vem dizendo que para assegurar as conquistas da Constituição Federal, o PT iria propor uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Isso é extremamente perigoso, porque nossa Constituição não tem mecanismos de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Como é que seria feita essa convocação na Assembleia Nacional Constituinte para criar uma nova Constituição? Isso não está claro na proposta do PT, é algo que não é admitido por nossa Constituição Federal. Então, se a gente for levar em conta o atual estado de coisas, o atual ordenamento jurídico pátrio, não é possível a realização de um novo processo constituinte. O próprio Fernando Haddad já voltou, numa entrevista que ele deu no Jornal Nacional, já disse que repensou esse entendimento e que a cúpula do PT, portanto, não vai mais fazer o anúncio de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, mesmo porque os atuais congressistas, né, não poderiam participar dessa Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional teria que ser eleita novamente em outra situação, exclusivamente para criar essa nova Constituição. Propõe-se também na área da educação. Talvez a proposta do PT tenha mais cuidado realmente com a parte da educação, até porque o Fernando Haddad é professor, foi ministro da Educação. Então, ele traz uma série de propostas. As propostas estão muito relacionadas àquilo que já foi feito pelo governo PT de expansão das universidades, de maior investimento em ciência e tecnologia, mas também tem algumas propostas diferentes, algumas coisas a mais que ele coloca. A expansão de matrículas no ensino no ensino técnico e médio, né? Existe uma proposta aí de maior investimento no ensino médio e no ensino técnico, com maior investimento público para essas áreas. Um programa de transcidadania que vai garantir bolsas de estudo a pessoas travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade. Então vai ter uma bolsa específica de estudos para esse público que sofre com bullying e com a evasão escolar. Vai ser criada uma prova nacional de ingresso na carreira docente, segundo o governo petista, para permitir que estados e municípios possam se servir desse exame nacional no momento da contratação dos seus professores. Uma espécie de Enem dos professores. Okay? Vai criar também um programa de bolsa permanência para os jovens em situação de pobreza. Essa bolsa permanência para diminuir a evasão escolar. E uma bolsa para os educadores. Então nós temos bolsas tanto para estudantes quanto para que educadores permaneçam em escolas, principalmente em aquelas escolas mais distantes dos grandes centros. Na saúde, o PT também renova o seu compromisso de manter os programas sociais que aí estão, nós médicos, saúde da família, farmácia popular, e acrescenta aí a sua proposta a criação de clínicas de especialidades médicas, né? Recentemente, o Fernando Haddad deu uma entrevista dizendo que essas clínicas seguiriam a proporção de uma clínica a cada 500 mil habitantes, para permitir que não haja tão somente no interior o atendimento de baixa complexidade, o atendimento de consulta, mas também sejam feitos exames e cirurgias nessas clínicas de especialidade. Prevê-se também na proposta do PT uma nova política de drogas. Segundo o PT deixa bastante claro isso, não é um encrudecimento das regras de combate às drogas que vai fazer com que esse problema diminua. O PT propõe uma conscientização da população, mais investimentos em educação e também a proposta de descriminalização de algumas drogas menos ofensivas, né? Então, essa é a nova política de drogas aí do governo, de um pretenso governo petista. Na Previdência, houve aí uma preocupação do governo petista, sim, com as contas, mas a solução dada é uma solução diferente daquela do Jair Bolsonaro. Enquanto o Jair Bolsonaro defende a existência de uma Previdência solidária,
com valores de benefícios mais baixos e uma previdência de capitalização para valores mais altos, o governo petista defende a manutenção dessa previdência do jeito que está aí, porém com uma capitalização de recursos através da retomada do emprego, do implemento daquele plano de emprego que a gente já falou aqui, a formalização do trabalho, a ampliação da capacidade de arrecadação. Como é que vai ser feita essa ampliação da capacidade de arrecadação? Combate à sonegação e alguns tributos que irão auxiliar aí nessa capitalização da Previdência Social, né? Maior cobrança aí de tributos, principalmente de grandes empresas e pessoas de maior condição econômica. Além disso, propõe a convergência de regimes, ou seja, propõe que o regime geral e o regime público, que é aquele destinado aos servidores públicos, tenham as mesmas regras. Isso vai ser vai modificar bastante a relação do poder público com os seus servidores, né? O servidor público, então, terá aquelas regras que são as regras do regime geral de previdência social do INSS. Em relação à imprensa, ele propõe também um novo marco regulatório da imprensa, né, como foi colocado aqui, restaurar a Empresa Brasil de Comunicação. Segundo o governo petista, o governo brasileiro precisa ter uma empresa de comunicação própria que tenha uma audiência considerável, então há necessidade de maiores investimentos então, nessa Empresa Brasil de Comunicação. Na área de direitos humanos, o governo petista diz que vai promover a Conferência Nacional Popular de Direitos Humanos. Recriará, portanto, as pastas do Ministério das Mulheres, o Ministério dos Direitos Humanos, né, Ministério da Igualdade Racial. Também vai defender a cidadania LGBTI+, né, com uma rede de enfrentamento da violência, maior valorização da igualdade racial. Na segurança pública, propõe-se aí um debate acerca da militarização das polícias, né? O governo petista é contra a militarização das polícias e permitindo que os policiais, a sociedade civil tenham também mais acesso a informações acerca de ações da polícia do que vem sendo feito na área da segurança pública. Em relação ao policiamento ostensivo, ele quer um maior controle da sociedade, né? Quer a sociedade participando de políticas e da verificação de como está sendo feito esse policiamento ostensivo, como é que estão sendo tratadas as populações, principalmente de periferias. No esporte, ele vai criar um sistema único de esportes, com a participação de União, Estados, Distrito Federal e município. Não se fala muito bem como é que funcionaria, como é que seria o financiamento dessa estrutura, mas a ideia é criar um sistema único de esporte. Também implementar uma universidade do esporte, isso para esportes profissionais, né, de alto rendimento. Os esportes de alto rendimento, portanto, terão uma universidade do esporte, onde vai congregar ações e profissionais da área de saúde, da área de medicina esportiva, da área de educação física, para promover atletas, né, de nível internacional. Algumas medidas estruturais são propostas também pelo PT, como valorização da economia local. O governo petista tem, ao longo de toda a sua proposta, ele coloca a necessidade de mais crédito para a população, mas mais crédito também para o setor produtivo de pequenas propriedades, de pequenos comerciantes, né? Então valoriza-se muito as cooperativas, as associações e as iniciativas populares na destinação desse crédito. Também disso vai auxiliar os municípios, né? Muito provavelmente vai criar um novo refis, uma novidade em relação a isso, porém vai criar esse refis sem cobrar aparentemente nada em troca. Em relação à política externa do país, ele diz que há necessidade aí de maior agregação a países da América Latina e África, principalmente América Latina e África, segundo o governo petista, algo que já é natural de um governo petista nos últimos anos.
São essas as propostas, em linhas gerais, aquilo que mais se ressalta na proposta do PT. É uma proposta longa, extensa, bastante complexa. Peca um pouco em um cuidado com o gasto público, né? Disse que vai se investir mais, que vai ter mais crédito para a população, mas não se fala especificamente de onde vai sair esse dinheiro, uma vez que os nossos recursos atualmente são muito parcos. Nós temos aí uma dívida pública muito grande e não se tem uma ideia aí de que vai dar certo esse projeto de aumento de renda, aumento de emprego, aumento de produção e, consequentemente, de arrecadação do governo federal. Uma coisa que se sabe é que não vai haver diminuição da carga tributária, né? Para conseguir esse número de investimentos que foi feito, a necessidade de se arrecadar alguma coisa, né? E a arrecadação vem realmente dos tributos. Portanto, a gente não espera, num governo petista, a diminuição da carga tributária. Em compensação, é uma proposta muito mais voltada ao social, muito mais voltada à população pobre, como é natural em um governo petista. Ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Aproveite aí para fazer a sua inscrição, deixe seus comentários. Muito obrigado a todos e até a próxima.